Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast com a nossa série A Última Escolha. Lembre-se que cada dia, cada momento, você pode ter a última oportunidade de escolher fazer a decisão certa. Estou aqui mais uma vez com o Lucas, que tem sido meu aluno nessa temporada. Pois é, pastor, estou gostando muito e quero te agradecer. É uma honra estar aqui novamente e vamos buscar mais a palavra de Deus. Qual que é o tema de hoje, pastor? Hoje, Lucas, nós falaremos sobre a lei de Deus. Será que ainda é preciso guardar a lei? Será que Deus espera que nós sejamos fiéis a todos os mandamentos? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós responderemos essas perguntas, mas antes precisamos convidar o Senhor nosso Deus para estar conosco. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Querido Deus e Pai, agora que estamos começando mais um estudo de Tua Palavra, um estudo especial sobre a Tua lei, que o Senhor nos dê a compreensão dessas verdades e nos ajude, Senhor, que ao entender possamos praticá-las. Abençoe cada pessoa que está participando desse estudo. Talvez alguém chegou aqui com uma dor, um sofrimento, uma luta, que nesse momento essa pessoa possa ser alcançada por Ti e possa receber a paz, o conforto e a esperança. Amém. Fique conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas, o mundo é regido por leis. Existem as leis da física, existem as leis de trânsito, né? Em tudo há leis. Assim também, a palavra de Deus nos diz que existem algumas leis que Deus deixou para nós, que nós sejamos fiéis a essas leis em forma de obediência a Ele. E, pastor, você está falando de leis, mas como Deus deu a lei ao homem? Essa resposta está aqui na palavra dele, na Bíblia, exatamente no texto de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Venha comigo nesse texto. Claro. E vamos estudar. A Bíblia nos diz o seguinte: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas dos 10 mandamentos, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha, Lucas, que interessante. Deus entregou os mandamentos, a lei moral a Moisés, em tábuas de pedra que foram escritas pelo seu próprio dedo. Então nós vemos aqui se Deus escreveu com o seu dedo, né? Porque toda a Bíblia foi escrita por homens. Como nós vimos no primeiro estudo, homens que foram inspirados por Deus, mas escreveram com as suas mãos, né? Com a sua pluma e com a sua própria cultura, com a sua forma de pensar. Mas os 10 mandamentos, a Bíblia diz que Deus fez questão de escrever com seu próprio dedo. Amém, pastor. E qual que é o objetivo dessas leis? A palavra de Deus também nos traz essa resposta. Romanos capítulo 7, versículo 7. Venha comigo nesse texto. Nos diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então veja, o propósito da lei é apontar o nosso pecado. Através da lei, nós descobrimos quais são os nossos erros. Por exemplo, quando nós lemos lá os 10 mandamentos, diz lá: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Fala lá que nós só precisamos ter um Deus, não podemos adorar outro. Fala também que não podemos adorar imagem e escultura e outros mandamentos, né, que nós vemos ali em Êxodo capítulo 20, né, são 10 mandamentos. E nós percebemos ali que quando nós transgredimos um desses mandamentos, nós estamos em pecado. Então, a lei serve para ser um espelho para nós, nos mostrar aonde que nós erramos, aonde está o nosso erro, aonde está o pecado. Entendi, pastor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que me disseram uma vez que a lei de Deus foi abolida por Jesus. Isso é verdade? Vamos em Mateus capítulo 5, versículo 17, e vamos ver o que o próprio Jesus fala sobre isso. Veja o que Jesus disse aqui: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i
ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amém. Então veja, o próprio Jesus disse que ele não veio para abolir a lei. Ele não veio para abolir os mandamentos do Senhor. Até porque ele mesmo foi quem deu esses mandamentos. Foi ele que entregou esses mandamentos ali para Moisés no monte. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele seguiu esses mandamentos e nos ensinou também a seguir. Tem pessoas que dizem que esses mandamentos era para o povo lá do Antigo Testamento. Jesus, quando veio, aboliu. Mas está aqui a resposta, que Jesus não veio para abolir, mas sim para cumprir. E a lei continua em vigência nos dias de hoje. Entendi, pastor. Então, já que você falou tudo isso, Deus entende que se a gente não cumprir todas as leis, ele entende que não é errado? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Venha comigo nesse texto. Aqui diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Então veja, a palavra de Deus aqui, através de Tiago, nos diz que se nós guardamos todos os mandamentos, mas transgredimos apenas um, já nos tornamos culpados de todos. Nossa. Então, Lucas, na matemática de Deus, 10 menos 1 não é 9, é 0. Ou você guarda tudo, ou você não guarda nada. É lógico que nós não temos força por nós mesmos para ser fiéis a todos os mandamentos de Deus, porque nós somos falhos e pecadores. Certo. E é aí onde entra a graça. Mas o que Deus vai levar em consideração? O seu esforço, o seu desejo de fazer o que é certo. E para isso, todos os dias você precisa estar na presença dele, orando, lendo a Bíblia, buscando conhecer mais dele, para que ele te fortaleça e assim você tenha condições e forças para ser fiéis aos mandamentos dele. Porque até então ele sabe que a gente é pecadores. Só que pecar e continuar pecando é errado. Mas pecar, buscar ser correto, fazer tudo certo todos os dias, ele entende que se a gente falhar, a gente é ser humano e pedir perdão faz parte desse processo. Exatamente. Então Deus vai levar em consideração o seu esforço em estar na presença dele, né? Então a graça entra quando o esforço humano já não é suficiente. Outra coisa também que nós precisamos levar em consideração, nós não guardamos a lei para se salvar. Nós guardamos a lei porque fomos salvos por Cristo. E em resposta ao amor dele por nós, que morreu na cruz no nosso lugar, nós guardamos os mandamentos. Inclusive, quando nós lemos ali no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, diz que se nós amamos a Jesus, nós guardamos os seus mandamentos. Então, guardar a lei de Deus, guardar os mandamentos de Deus, é uma resposta ao nosso amor para com Cristo. Entendi, pastor, que maravilha. Então, a gente tem que cumprir todos os mandamentos. E se a gente errar, a gente pede perdão para ele e a gente vai ser salvo. Exatamente. E eu te pergunto, você ama Jesus? Claro que eu amo. Então, se você ama Jesus, você é um fiel guardador de todos os seus mandamentos. Não apenas de 1, ou de 2, ou de 3, ou de 9, mas de todos. Até porque a palavra de Deus também, aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 4, nos diz que todo aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se você é um verdadeiro servo de Deus, se você é um verdadeiro cristão, você guarda a lei de Deus, não para ser salvo, mas porque você ama Jesus, porque você obedece em amor e em retribuição a tudo que ele fez por você. Olha, então, a partir de hoje, pastor, eu vou buscar ao máximo guardar todos os mandamentos, porque eu quero ser salvo. Eu amo a Jesus e vou fazer de tudo por ele. Já que ele morreu por mim, é o mínimo que eu tenho que fazer, não é mesmo? Exatamente. E sabe, Lucas, quando as pessoas dizem que os mandamentos foram abolidos,
elas estão se referindo a um mandamento específico. Nós não vamos comentar sobre ele hoje. É assunto para o próximo estudo, que é o mandamento que as pessoas não querem guardar. A maioria dos cristãos guardam 9 mandamentos, mas quando chega nesse, aí eles dizem que a lei de Deus foi abolida. Assim você me deixa curioso, pastor. Eu quero ir logo para essa próxima lição, que eu quero aprender logo de uma vez para mim não fazer isso. Muito bem. E você, entendeu o que Deus espera de nós? Apesar dos 10 mandamentos estarem escritos no Antigo Testamento, eles continuam em vigência nos dias de hoje. O próprio Jesus deixou claro que ele não veio para abolir a lei, ele veio para guardar. E se você ama Jesus, como está escrito ali em João 14,15, você guarda os seus mandamentos. E aí, gostaria de obedecer a Deus? Gostaria de se entregar para Ele de forma completa, sendo fiel a todos os mandamentos da lei dele? Esse é o seu desejo? Amém? Posso orar por você? Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por deixar as suas leis em tua palavra, para sabermos como proceder como seres humanos, para que o mundo seja um mundo de ordem, para que a vida do cristão seja uma vida também de ordem. E assim, Senhor, a sua lei, como dito na palavra, reflete o teu caráter. Que nós possamos, cada dia, ser fiéis aos seus mandamentos e assim estar mais próximos do caráter do Senhor. Fica conosco, nos dá força, Senhor, porque por nós mesmos não conseguimos, mas nos dê forças dos altos céus e o poder do Espírito Santo para ser fiéis aos seus mandamentos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi uma alegria estar com você em mais esse podcast. Te espero no próximo estudo. Um forte abraço.